Olá, meu nome é Ana Lúcia e hoje apresentarei a vocês meu trabalho prático 3, que aborda sobre o PuzzGrid, que é uma técnica probabilística de mapeamento. Então, para este presente trabalho, foi utilizado o robô diferencial Cobook, que é um robô que é equipado com sensor laser também. Então, inicialmente, vamos falar um pouco da técnica de navegação utilizada, né? A técnica de navegação escolhida foi a de campos potenciais, pois o ambiente apresentado nesse trabalho não é conhecido, ou seja, ele é dinâmico. Então, utilizar uma técnica deliberativa seria muito mais custosa para a navegação do robô. Então, com isso, a estratégia reativa foi a melhor opção de navegação, dado essas condições do ambiente. Então, basicamente, só recapitulando a técnica de campos potenciais, né? Essa técnica ela consiste em calcular um campo vetorial resultante, onde são consideradas duas forças, a força de atração e a força de atração para o gol e a força de repulsão para os obstáculos. A gente teve que ajustar um pouco as constantes, né, das forças de repulsão para valores mais baixos, né, porque o terreno do mapa ele continha muitos obstáculos e também a navegação era muito apertada. E por esse mesmo motivo também que a gente teve que usar um K maior para a força de atração, para que ele não fique preso em mínimos locais. Beleza? Então, essa foi a técnica de navegação utilizada. Agora, vamos falar um pouco do algoritmo em si, que é o objetivo desse trabalho, que é o PuzzGrid, né? Então, a gente utilizou o pseudocódigo visto em sala, que é esse aqui, né? Basicamente, as leituras do laser, vou mostrar aqui. A gente faz uma sequência de leitura do laser e para cada feixe do laser, a gente pega essas coordenadas x e y, transforma essa leitura para o mundo, então transforma essas coordenadas para o mundo, já que as coordenadas estavam para o laser. Essas coordenadas para o mundo, elas enfim são convertidas para coordenadas das células do meu grid. Para fazer essa conversão, basicamente a gente precisou fazer uma rotação de menos 90 graus para essas células que já estão nas coordenadas do mundo. E depois disso, a gente teve que fazer uma translaçãozinha, né, que ela é correspondente à quantidade de células que tem no meu grid, dividido por 2. Menos 10 dividido por 2. É esta fórmula aqui, ó. Vou mostrar aqui na documentação. Basicamente, foi isso aqui que a gente fez. A gente pegou a quantidade de células, né, que seria esse coeficiente, menos 10, e depois dividiu por 2, que seria essa translação que teria que fazer também. E multiplicou esse resultado aqui por menos 1. A gente teve que também fazer teve que ter um outro offset aqui, que é esse pborg, porque a origem do mapa do meu grid, ela é transladada menos a dimensão do meu mapa dividido por 2. Então, se o cenário tem dimensões 10 por 10, o vetor pborg, que é esse offset que a gente utilizou, vai ter valor menos 5%. Então, foi essa a conversão que a gente fez, que é a discretização. E com isso a gente retornou os valores IJ, que correspondem às coordenadas da leitura do meu laser para o grid. Beleza? Agora, para o algoritmo do PuzzGrid, né, a gente utilizou o algoritmo de Breslin-Line para poder gerar todos os pontos do meu grid que foram atingidos pela leitura do meu laser. Ou seja, a gente só vai recalcular o log odds da leitura do meu grid apenas daqueles pontos que foram atingidos pela leitura do laser. Para isso, a gente usou esse algoritmo de Breslin-Line. Então, ele vai retornar todos esses pontos. Então, para cada ponto, a gente pega o log odds, né, anterior desse ponto, e depois faz um cálculo, utilizando o Inverse Tensor Model, que é o modelo de observação, para poder, por enfim, atualizar o valor dessa célula do grid. O Inverse Tensor Model também foi utilizado esse pseudocódigo, que foi visto em sala também, só que ele foi levemente adaptado para a realidade do sensor do laser. Basicamente, o que a gente pega? Além de pegar a célula onde o robô está, também a gente pega essa célula que corresponde à iteração das leituras de onde o laser pegou, as células onde o laser pegou. Então, beleza, a gente calcula a distância R, que é a distância euclidiana, entre o centro de massa da célula, que eu estou de interesse, e a posição do meu robô. A gente utiliza também esse alfa aqui, que esse alfa é basicamente um offsetzinho, que ele considera a espessura do obstáculo, para poder fazer os cálculos também. Então, tem essa margenzinha de erro por causa do alfa. O ZKT, basicamente, é a distância máxima, ou seja, essa distância aqui do robô até a última leitura do laser. É essa distância aqui. Então, esse que é a distância máxima que a leitura do laser fez. E Zmass, que também é utilizado nessa fórmula, é basicamente a máxima distância que o laser pode fazer da leitura do laser, né, que a gente tinha considerado 5. Então, 5 transformado para as coordenadas do meu grid. E a gente não utilizou outras coisas como esse beta aqui, né, que ele basicamente considera o largura do feixe e isso é mais para sonares. Então a gente não utilizou essa partezinha aqui, que é irrelevante para a gente. Então aí a gente calcula, né, a partir dessas condições, né, se vai ser atualizado o valor da célula
com valor ocupado, com valor desocupado, ou se não vai ser atualizado, ou seja, a célula está numa área desconhecida, então ela vai receber o valor anterior. Então, a gente utilizou esse modelo de observação, basicamente. E, por fim, né, a gente fez a navegação do robô e foi atualizando os dados do grid, foram plotados posteriormente, tanto o caminho do robô quanto o grid em si. Agora eu vou mostrar para vocês uma gravação que eu fiz, né, porque a navegação é um pouco demorada, então eu vou mostrar a gravação e depois eu vou mostrar o resultado final dessa gravação. Então, o plot final desse caminho feito pelo robô foi esse aqui, né? A gente pode ver que em vermelho está a trajetória do robô e em azul são todos os obstáculos que ele identificou ao longo do seu caminho, né? Pode ser observado que aqui, esse aqui é o movimento do ser humano que estava se movimentando durante a cena. E agora a gente tem o plot do Occupancy Grid, que é o plot final. Ele gerou esse Occupancy Grid, né? Esse mapeamento aqui. É bastante satisfatório, né, que a gente pode ser observado na cena. Aqui tá o sofá, aqui tá a mesinha, aqui pode ser observado bem pequeno, que aqui é o pé da cadeira da cena. Aqui é aquela mesona, que tem algumas cadeiras também na cena. Aqui pode ser observado um pouquinho dos vasos de planta. E aqui um pouco da prateleira também, né, os pezinhos da prateleira. Então, assim, foi bem satisfatório, né, essa leitura, visto que essa navegação foi feita em um pequeno espaço, apenas no mapa. E esse é o resultado final gerado. Muito obrigada!